Preparados? Sou o professor Agora Cláudio dupla, Márcio, viu? né? Se apresente. Eu sou Ana Nel, sou professora de língua portuguesa, doutora em educação, tá? E vim falar um pouquinho com vocês sobre linguagens e códigos. Eu sou o professor Cláudio Márcio, já estive várias vezes aqui, outros anos, outros momentos, não é isso? Certo? E nós queremos trazer o melhor para vocês neste momento, certo? Que temos aqui pouco tempo para o Enem, não é isso? Menos de 3 meses. E nós estamos aqui voltados para trazer o que vocês precisam entender como é a prova de linguagem, não é isso? E aí nós trazemos o quê? A linguagem publicitária, como ela chega para a gente, como ela chega para vocês, como a prova quer que vocês entendam, não é isso? A linguagem da informação, a linguagem do entretenimento e a linguagem artística e literária, que mais ainda voltada para a professora Ana Nel, que é escritora, não é isso? Que Isso. tem um domínio muito grande sobre literatura. Isso mesmo, gente. Trabalhar a prova de língua portuguesa hoje é trabalhar textos nas diversas áreas de comunicação humana, tá? Então, é ler o texto e saber a função de cada gênero a nível social, ok? E nós vamos voltar o nosso discurso para isso agora, tá bom? Preparados? Vamos lá? Vamos lá, certo? Deixa eu pegar aqui o passador, não é isso? Certo? Vamos começar? Vamos lá, começando logo aqui com nossas fotos, não é isso? Certo? E lembrá-los, olha aí, há diversas linguagens do Enem. Nós temos aqui a linguagem da publicidade. O mundo que nos circula é publicitário. Lembrem, ao redor do ginásio você vê campanhas publicitárias. Umas que são de organizações sociais, públicas, outras privadas, não é isso? Mas o mundo que nos cerca, olha só, as redes sociais, por exemplo, o Instagram é uma rede de caráter o quê? Publicitário. Vê isso? Veja só, as pessoas lá aparecem para mostrar algo sobre si. Pode ser privado, particular ou algo a mais que seja de uma vontade que é sobre vender produto ou ideia, não é isso? Exatamente. E aí, quem aqui pensa em fazer publicidade e propaganda? Jornalismo, tem alguém que pretende fazer essa área? Porque, para além do Enem, já se prepara para uma função para a vida. Trabalhar com publicidade, com propaganda, é trabalhar com linguagem, é trabalhar com texto, tá? Então, vamos para o segundo ponto, Cláudio? A outra é a linguagem da informação, a informativa. Aquilo que chega a nós constantemente, por meio de jornais, são as notícias, são os artigos científicos, tudo que nos informa no nosso cotidiano, certo? Só lembrar, nessa linguagem, as perguntas elas são de caráter objetivo. As perguntas estão lá, as suas respostas estão sempre no texto, de maneira direta, objetiva, sem ir muito para o implícito, porque eles querem apenas que você busque entender aquele texto informativo, apenas isso, ok? De forma mais clara, a pergunta vai mostrar para vocês, né? O texto vai questionar vocês sobre elementos objetivos do cotidiano, das ciências e etc. A outra linguagem do entretenimento. Sabemos que as novas tecnologias trouxeram para a gente memes, piadas, Tirinhas. não é isso? Fora as outras do passado, como tirinhas, cartoons, charges, que chegam do nosso cotidiano, não é isso? Todo esse tipo de linguagem de entretenimento tem um cunho crítico, tá? Então, se você vê uma charge hoje, analisa uma charge, você tem um cunho crítico. As tirinhas, elas podem ter um tom só de humor, mas também podem ter um tom crítico. E aí por diante. E esse ponto crítico tem lá uma habilidade, que é a habilidade 4 no Enem, ele quer que você encontre o ponto de vista crítico do autor, que está lá na tirinha, está lá na charge, não é isso? Okay. E a próxima é a linguagem artístico-literária. Da linguagem artístico-literária, gente, nós vamos trabalhar com a parte conotativa da linguagem, com a parte figurada, com a linguagem mais subjetiva, né? O que a arte expressa a partir dos seus textos, a partir de uma crônica, de um poema,
o que é a função dessa arte no social, ok? Bem nesse contexto. E aí lembrá-los que as realidades não são mais perguntadas como se perguntavam em outras épocas. Hoje, as inferências textuais, artístico-literárias, principalmente da literatura contemporânea, nos quer que a gente encontre aquelas ideias mais modernas possível, como de respeito, certo? Como retomada nos textos, por exemplo, de um livro do Tortarado, do Itamar Vieira Júnior, que mostra as ancestralidades, que retomam valores que antes eram negligenciados pela arte, ou seja, eram negligenciados nas perguntas de vestibulares, nas perguntas até mesmo do Enem original, no começo mesmo, certo? Mas hoje não, hoje querem que você perceba, certo? Uma nova retomada são os novos valores, são essa retomada que, né, que a educação nos traz, olhar diferente, olhar a situação da literatura negra, certo? Que chega de maneira muito impactante, resgatando um passado cultural, histórico e étnico, de maneira respeitadora, certo? Beleza? Então, nós vamos lá começar muito bem. E aí, nesse ponto, gente, de linguagem artística, a gente tem tanto as artes plásticas como a literatura, elas vão trazer esse novo produtor. Quem é esse novo produtor? É a comunidade negra, é a comunidade indígena, tá? Que vai produzir o texto apenas a partir do século XX. Então, nós vemos uma comunidade indígena que foi explorada durante a vida inteira e ela só vai ter acesso à educação a partir do século XX, vai mostrar essa evolução artística, de escrita, de cultura letrada, tá? A partir do século XX, final do XX e XXI. Então, hoje a gente tem pouquíssimos escritores indígenas, mas o Enem já traz todos esses textos. Exatamente. E aí lembrá-los, né? O olhar que tínhamos do indígena lá no século XIX, dentro do romantismo, aquele cenário de idealização, a gente esqueceu muito de focalizar de maneira mais reflexiva e crítica, né? E ficou apenas naquela visão muito idealizada e a realidade era diferente, não é isso? Certo? E aí é quando entram os escritores, né, que se apegam às culturas populares e trazem de volta, ou melhor, trazem de maneira mais impulsiva ainda essa realidade que era negligenciada, ou seja, era apenas idealizada, né? E agora de maneira mais real, mais reflexiva e crítica, ok? Vamos lá começar aqui, né? Primeiro, opa, passei demais, desculpa. A gente começa com essa campanha publicitária que está aí, ok? Percebo que está no material de vocês, não é isso? Está aqui no slide. Eu tenho aí a imagem dessa mulher, de um lado, uma forma, do outro, outra maneira, não é isso? E tem lá o verbal. 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Não se cale, denuncie, ligue 180. Pronto. O Cláudio vai falar da imagem desse lado e eu vou falar do que está aqui do meu. Eu vou falar do lado de lá e o Cláudio aqui dessa imagem. Olha só, a primeira imagem, né, que ela está aí, olha o físico, a dor física, lembre, certo? A dor física está explícito aí, um olho roxo e pancada, não é isso? Infelizmente, gente, nós estamos no século XXI, mas nós precisamos de uma lei para impedir a agressão masculina sobre as mulheres, né? Então, o ato da agressão hoje tem se intensificado, está sendo mostrado cada vez mais nas mídias e na publicidade em campanhas. Isso, na minha concepção, não deveria existir mais, mas infelizmente a gente ainda precisa trabalhar com esse tipo de conscientização por conta das violências sofridas por mulheres que muitas vezes se sentem caladas porque acham que merecem ou que são culpadas por aquilo. Nesse momento aqui, nós temos dois tipos de agressão. Esse que o Cláudio acabou de descrever, né, que eu tenho um olho roxo, está claro a agressão, não está? Qual foi o tipo de agressão? Qual foi? Física. Física, não é isso? Está clara, está visível. A gente já percebe assim, a olho nu. Mas nós temos outro tipo de agressão que muitas vezes a gente não percebe. Qual é o outro tipo de agressão? Psicológica. Exatamente. Essa agressão psicológica, gente, é o fato de você estar
todo momento depreciando a pessoa, deixando a pessoa numa situação de angústia, né? Até o fato de dizer que a pessoa é feia, que a pessoa é burra, né? Que ela é gorda, que a pessoa é gorda, né? que a pessoa é magra, né? Porque o defeito não está na pessoa, está no outro, né? Aquele outro que quer menosprezar, porque se sente inferior. Aí a linguagem que tem é a linguagem da violência. Certo. Então, aqui, nessa peça publicitária, o que a gente tem? 2 violências destacadas. Certo? E aí lembrá-los, né? Como eu falei sobre o novo mundo, ou seja, o mundo é para ser construído, sempre era para ter sido, a ideia do respeito, certo? Isso vem de onde? Vem das novas pesquisas, levar isso para a sala de aula, levar isso para a escola, levar isso para um aulão, ou seja, educar uma sociedade para respeitar, não é isso? Ah, é fácil acabar com violência, é isso? Complicado. Principalmente porque quando a gente chega às vezes na sala de aula, um menino de 15 anos de idade, ele é mais machista do que o bisavô dele, certo? E às vezes nunca nem namorou na vida, né, meu filho? E o cara já se sente o cara machista, as expressões verbais no dia a dia dele. Então, é uma coisa que vem onde? Vem da educação, começando em casa, passa pela escola, passa pela nossa convivência cotidiana entre amigos. Também, a gente tem que detonar certos amigos, né? E ter algumas falas que são cruéis, são preconceituosas, são violentas, porque se constrói nas falas e vai passando aos poucos em condições, não é isso? Beleza? E aí a gente não muda o mundo, mas a gente conscientiza o próximo, né? É isso? A imagem é seguida de uma fala, né? Que é o denuncie. O que essa fala diz para vocês? Uma fala que te impera, né? É o imperativo, né? Você deve denunciar, ligue, faça. Não se denuncie, cale, né? Não se cale. Certo? O que essa fala diz? Que ainda precisa haver denúncia, que muitas pessoas ainda se calam, que o número que nós temos de denúncia ainda não retrata a realidade. E num passado, às vezes ouvimos assim, pessoas dizem, antigamente não havia isso. Eu disse assim, não havia voz para as mulheres, a violência existia, sempre existiu, viu? Mas ela se calava porque ela tinha medo de sofrer represálias familiares, sociais e tudo mais, certo? Então, não era fácil, como também ainda não é fácil, mulheres irem lá a uma delegacia, não é isso? Toda a condição, então, não é fácil para ela, certo? Então, muita gente diz assim, não, é só denunciar, isso é fácil. Não é assim. Para ela não é fácil. O íntimo dela, ela sofre muito mais com isso, certo? Do que ela quer denunciar, mas ela percebe que a sociedade não a ajuda às vezes, não é isso? Chega a uma delegacia, ela é debochada às vezes, aí vem a sociedade dizendo que a culpa é dela, não é isso? Né? Como se a vítima fosse culpa de tudo, não é isso? Beleza? Vamos lá. Nós temos aqui que entender que essa linguagem publicitária aí, no caso, busca convencer você. Ou seja, eu uso verbos no modo imperativo. Denuncie, não se cale, né? Diz que 180. Ou seja, está persuadindo, está convencendo você. E aí você tem uma função de linguagem que passa por isso, certo? Que é aquela chamada função conativa ou apelativa, certo? O objetivo é esse. Eu estou informando a um público-alvo que ele precisa denunciar, não é isso? Eu preciso trazer, provocar reflexão, eu preciso mudar o comportamento. E tudo isso aí, certo? Está inserido na habilidade 21 do Enem. Questões que tem lá, linguagem verbal e não verbal, tem lá no comando da questão, geralmente, certo? E ele busca o objetivo daquele texto, o objetivo dessa campanha aqui é fazer com que mulheres mudem o comportamento e denunciem. Né? Por isso que, olha a habilidade, reconhecer em textos de diferentes gêneros, no caso aí, né, um publicitário, recursos verbais e não verbais, utilizados com a finalidade. Pode trazer finalidade na questão, pode trazer objetivo, propósito, tudo isso vem lá no comando da questão. Qual o propósito da campanha? Qual a finalidade da campanha? Certo? Qual é o objetivo da campanha? Ou seja, mudar comportamento, denunciar. Só isso responde questões precisamente, ok?
E aí pode passar aí, vê questão crítica, né? Um tema que não está só na prova de linguagens, tá? Vocês podem encontrar esse tema, deixa a redação em linguagem até história, filosofia e em outras, tá? Por quê? Porque o Enem busca trabalhar os temas críticos em sociedade, ok? Aí nós temos a linguagem apelativa, que o Cláudio acabou de falar, o conativa, né, que é aquela linguagem que tenta convencer, persuadir, trazer o público para mudar de opinião, mudar de postura, tá? E às vezes também traz uma informação. Quando ele diz assim, ligue 180, o 180 é a formação de um número. Exatamente. Né, que você pode ligar e que você vai ter aquela informação guardada com você, caso você passe por isso ou veja alguém que esteja passando pelo mesmo problema. Ok? Análise da imagem, não é isso? Nós temos aqui elementos visuais, elementos a imagem da mulher, nos dois casos aí. Nós temos os textos, né, elementos textuais ou verbais, não é isso? Que estão aí presentes no texto. E aí nós temos também a imagem como elemento impactante. Porque se a gente tivesse só Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher e não se cale e denuncie, nós não teríamos impacto real. Mas aí nós temos a imagem como elemento impactante. Porque nós temos dois tipos de agressão apresentadas visualmente em uma mulher. Uma que você vê nitidamente, a outra que você pensa. O que ela passa, né? Você é levado a refletir que tipo de violência ela passa para estar assim tão consternada, tão triste, de cabeça baixa. Ok? A mulher está bem destacada, né? O foco é ela. É ela ali, destacada de um lado da violência física, do outro lado psicológico, e destacado bem no meio também a linguagem verbal. Ou seja, a publicidade, ela tem que destacar os elementos precisos, porque ela quer que você encontre a ideia que está ali naquele texto, não é isso? Certo? E aí vem a cor do denuncio, ó. Nós temos um fundo preto, que remete à violência, que remete ao escuro, a problemáticas. Nós temos a letra branca, para como fosse uma luz, aquela escuridão, né? E nós temos o preto, que remete a sangue, que remete à violência, que aí é um destaque para a peça. E o vermelho também, né? Viu? A questão do sangue do vermelho, não é isso? Certo? Essa que denuncie, né? Certo? Verbal, não se cale, né? Ligue 180. Ou seja, eu estou incentivando a você. A palavra incentivar cai muito em questão, né? Muito. Incentivar as mulheres a denunciarem, incentivar as mulheres a mudarem de comportamento e denunciar. Tudo isso é muito comum em questões, ok? Certo? Por isso essa habilidade 3 diz que responsabilidade social, olha só, certo? Relacionar informações geradas no sistema de comunicação e informação, considerando a função social desses temas. Ou seja, eu tenho uma publicidade que faz parte do sistema de informação e comunicação, e esse texto ele vai resolver um problema. Ele cumpre a função social, beleza? Cumprir função social, isso é muito importante, que é alertar, conscientizar. Tudo isso são verbos que ele busca que você encontre, às vezes, no item, está lá. Né? Conscientizar, denunciar, tudo isso, ok? Pronto, aí nós temos aqui, gente, o apelo emocional. Qual é o apelo emocional que nós temos na peça publicitária? Qual é o apelo emocional que eu tenho aí? Quando vocês olham para uma peça dessa, vocês se sentem tranquilos? Como é que vocês ficam internamente? Mexidos, né? Angustiados. Por quê? Porque a imagem é para isso, tá? Para trazer esse apelo emocional. E gerar na sociedade, entre... né, propriamente as mulheres. Tem uma palavrinha muito comum, né? Mulheres ajudam as outras. Como é que se chama? Como é que se chama a mulher? Essa palavra? Sororidade. Sororidade. Lembra essa palavra? Isso aí são os novos valores, viu? Exatamente. Empatia, sororidade. O que mais? Pois é. Resiliência, não é isso? Quando vocês escutarem determinadas pessoas falando mal das mulheres, não escutem. Né? Revejam os conceitos, façam com que a pessoa repense os conceitos. Porque é tão estrutural, gente, está tão no nosso meio, tão na nossa linguagem, que às vezes a gente fala reproduzindo sem consciência, tá? Sem consciência. Por exemplo, as piadas de louras, né? É sem consciência. Dizer que é coisa de mulher também não é.
São expressões Ok? antigas ultrapassadas. Ultrapassadas que ainda Que se ainda repetem, circulam, se infelizmente, repetem, né? certo? Dizer, né, por exemplo, eu vi hoje no jornal, no Instagram, aí falaram sobre a Marta como jogadora, não é isso? Certo? Que vários títulos de melhor jogador do mundo, aí um cara lá comenta, ela deveria estar usando ela bombril para lavar a panela. Eu olhei assim, como é que um cara comenta essas besteiras no século XXI? Não é isso? Né? E Deve aí, ser aquele mesmo cara que nunca lavou uma panela na casa dele. E se acha o cara, né? Menos, aí bem nem, menos. nem sempre, né? Porque às vezes as mães colocam, mas É. não tem isso. Então vamos lá. É questão de Aí vem para o desrespeito. apelo ético. Isso que nós estamos falando aqui de ação, de prestar atenção, é como você se movimenta no mundo, tá? Como é que você se movimenta no mundo? Qual é a tua linguagem no mundo? A tua linguagem é essa que traz machismo, é essa que aceita a violência, é essa que busca fake news, ou a tua linguagem no mundo é uma linguagem ética? É essa que vê, olha, isso aqui está acontecendo, qual é o meu papel social nisso? Como é que eu vou agir? Essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, então eu vou deixar alguém morrer por conta desse dito? Então, qual é a minha função? O texto também chama vocês à responsabilidade. Independente de quem passa ou não, ele chama a população à responsabilidade. São campanhas. Campanhas publicitárias chamam toda a população à responsabilidade. Ok? Beleza? Romper silêncio, não é isso? Certo? Isso é uma estratégia também muito, porque não podemos silenciar e achar que isso é normal, não é isso? Certo? Para frente. Objetivo do autor. Já falamos, conscientizar o público sobre a violência contra a mulher, não é isso? Denunciando casos de violência. Pode passar. Buscar mudar a atitude, não é isso? Certo? É essa a estratégia que cai, né, a questão de mudança de comportamental. Certo. Que tem lá na habilidade 23, que diz que você tem que inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor e quem é o seu público-alvo. E pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Ou seja, eu tenho diversos argumentos para persuadir você, para incentivar você a mudar de comportamento e os objetivos de um autor. Aí nós temos 3 níveis de linguagem, tá? O nível de linguagem literal, o nível de linguagem de inferência e o nível de linguagem crítico. Quando eu falo literal, é só olhar aquela imagem que está lá, eu busco o que está na imagem, sem refletir muito, só fazendo uma leitura. O de inferência, eu vou pegar aquela mulher que está com o rosto baixo. Lá não está dizendo exatamente qual é a violência que ela sofre, né? Aquela que está sem a mancha. Mas eu posso inferir que tipo de violência eu já vi, que tipos de violência eu sei que acontece, que tipo de violência eu já sofri que não me deixou marcas no corpo, mas me deixa marcas na mente. Tá? Eu tenho que pensar até chegar à crítica, que é o momento da ação em que eu entro com a minha mudança de atitude pela responsabilidade social. Certo? Pronto. Questões sobre a linguagem publicitária. Nós vamos falar cada assunto, algumas questõezinhas, e depois retomamos a outro, e depois ir por diante, ok? Vamos falar duas, nesse contexto todo, são questões que foram do Enem do ano passado, geralmente do ano passado, ok? Fica mais próximo da gente, porque atualiza cada vez mais a linguagem do nosso cotidiano, né? Temos, olha só, a defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Aí tem lá, hashtag Juntas Somos Mais Fortes, diz que 180. Mesma temática, não é isso? Como o Enem traz na questão que foi do ano passado. Aí você observa de novo, volta lá, Volta. Márcio, por favor. Aí você observa de novo todos os elementos, cores fortes, as mulheres, o uso da máscara que remete a um período, né? Aí você vai para as cores, Certo. eu uso máscara e o subtítulo, mas não me calo. E esse não me calo diz tudo sobre a violência, qual é a atitude que a mulher tem que ter. Mas não vou falar mais não, senão eu respondo. Vai, Márcio. Vamos lá. Esse anúncio publicitário, vinculado durante o contexto de pandemia de Covid-19, tem por finalidade, olha só, finalidade, objetivo, propósito, sempre isso. Você sempre nesse caminho, questões desse modelo, ok? Item A, diz que é divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. Vamos lá, finalidade é essa?
Apenas uma divulgação do canal de telefônico, o número lá? Respondeu ali, ó. Não, né? Diz que não já. Item B, informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Está me informando sobre a atuação da defensoria? Não. E evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher. Está apenas esse lado aqui não, ó, também evidenciando? só aquele lado está respondendo, vou vir para esse lado aqui para responder, viu? Vamos responder, galera. Estão muito Vamos lá. caladinhos aqui. Olha só, esse item C está correto? É evidenciar o trabalho da Defensoria, o objetivo é esse. A finalidade é essa? Não. Mostrar apenas o trabalho da Defensoria? Aqui diz que não. Não é isso? Olha aí. Item D, alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Apenas isso? Olha aí. Não também, não é isso? Item E, incentivar. Olha a palavra, incentivar o público feminino a denunciar crime de violência contra a mulher durante o período de isolamento. E agora? Pronto. Olha aí. Todos responderam ali, aqui. Não é isso? É isso mesmo, incentivar. O objetivo é esse, a finalidade é essa. Só lembrar, o verbo incentivar, né, em 3 questões, era o item correto nesse momento. As questões até no material de vocês. E aí nós temos assim, uma peça publicitária alerta, mas não só. Então, geralmente, quando tem o verbo alertar, não é o item correto. Geralmente, viu, gente? Pode ser que aconteça de ser. Mas, geralmente, quando tem só alertar, não é essa a função de uma peça. Só alertar. Ela alerta também. Ok? Beleza? Então, entender os verbos é muito importante para a gente entender a questão no geral. Não é isso? Esta aqui, aí, moda. Olha, fake news não é isso? Essa aqui é cruel, né? Como é que está a postura de vocês em relação a fake news? Tem gente que acredita em tudo, né? Vocês passam tudo que vocês recebem sem saber fonte, sem saber que está certo. Se for, muda a postura, viu? Nem tudo que você recebe é verdadeiro, não é isso? Principalmente, meu filho, com a galera que hoje não quer investigar nada, não quer estudar algumas coisas e acha que é normal isso aí. Pronto. Nós somos de um período, gente, em que a informação é muito rápida. Então, a gente pega informação rapidamente. A gente lê muito mais e tem muito mais informação disponível. O grande problema qual é? A gente fica na superfície dessas informações, tá? Ficando na superfície dessas informações, a gente não aprofunda. Então, o que acontece com o leitor que fica em superfície? Ele não vai ter conteúdo, não vai ter informação para interpretar. Então, tudo que mandar para ele, ele vai achar que é correto. E não confunda informação com conhecimento, que são bem diferentes, não é isso? Certo? Viu? Eu não vou falar de jeito nenhum sobre medicamento, porque eu não sou da área de medicina, meu filho, viu? Minha área é outra. Então, eu tenho que alguém que conheça, que fale sobre isso e pronto. Mas não é qualquer um que chega para você e manda uma mensagem, ó, isso aqui, pronto. A área dele tem nada a ver, não entende, ouviu falar, ouviu dizer, não é isso? Certo? Não é assim. Por isso, a gente tem que entender, né, alguns aspectos importantes, beleza? Vamos lá. Fake news, não. O título é impactante. O título é impactante? Cuidado. Antes de compartilhar uma notícia, leia todo o seu teor. Articulação entre os recursos verbais e não verbais. Olha só. Utilizados na construção do texto tem como objetivo, novamente, objetivo, finalidade, propósito. Olha só o que as questões querem de vocês. Item A. Explicar para o público os efeitos de conteúdos enganosos. Não? Explicar? Que disse não? Não, né? E aí, vocês acham? Aqui, também não? Pronto. Também não? Vamos lá. Expor a fragilidade de tecnologias digitais na manipulação de dados. A campanha está expondo algo? Não, sim, ficou em dúvida. Ficou em dúvida por quê? Ele está querendo expor a fragilidade dos mecanismos, dos teus dados que podem vazar em algum momento, é isso? Não? Então vamos para outra. Promover a partilha de conhecimentos por meio de recursos tecnológicos. Partilhar é compartilhar, certo? Ele está promovendo esse conhecimento para a gente, por meio dos recursos tecnológicos? Está dizendo como é que faz para identificar um fake news? Também não, muito bem. Olha ali, as coisas ali estão... Olha o item D. Orientar práticas para o reconhecimento de mensagens perigosas em ambientes digitais. Ele está orientando, faça isso, cumpra isso. Quais são os tipos
A tipologia textual da orientação são os textos chamados de injuntivos. Ou certo? institucionais. Certo? Aqueles que nos orientam como manuais, não é isso? Beleza? Então esse texto não é de caráter injuntivo em si da orientação. Exatamente. Item é incentivar. Olha a palavra novamente, olha o verbo incentivar. A adoção de comportamentos adequados na disseminação de informações. E agora? Certo? Pronto. E aí agora, a partir da peça, vocês procuram quais são esses comportamentos. Né? Por isso a mudança de postura, lá na habilidade. Mudança de postura que vai para a habilidade do efeito social. Tá? Beleza? E de novo incentivar, não esqueçam mais do verbo. Não é isso? Ok? Ok, gente? Vamos lá, vamos passar para a linguagem informativa. Tem mais duas questões aqui, mas tem material e tem um gabarito também no final. Senão a gente não circula para os outros lados, não é isso? Certo? Né? Eu peguei assim, aleatoriamente, não é isso? Mas, vamos lá. Linguagem informativa, informar. Um texto jornalístico, uma notícia, uma reportagem, elas são precisas, claras e objetivas. Numa linguagem denominada denotativa, literal. Por isso é comum a função de linguagem referencial. Lembra disso? Que a preocupação está no assunto, numa linguagem totalmente precisa e objetiva, certo? A função referencial, o referente é o assunto, ok? Gente, texto informativo é o conteúdo, tá? Um texto didático, por exemplo, que vocês estão lendo que tem informação, é um texto informativo. A gente tem muito contato com notícia, né? Que a notícia é o que a gente recebe, tanto oralmente como por escrito, que também é texto informativo. Então, se eu for produzir uma notícia, eu não vou rebuscar, eu não vou colocar figuras de linguagem no texto inteiro. Eu posso até usar uma no título para chamar a atenção, mas eu não vou usar figuras de linguagem. Eu tenho que dizer quem, o que, onde, quando, porquê, de forma clara. Já no início de uma notícia, por exemplo, eu já tenho tudo isso que é para saber até se o leitor quer ou não ler o texto. Né? Quando a gente lê a primeira introduçãozinha de uma notícia, geralmente a gente sabe se a gente quer ler o restante do texto ou não. E aí, qual a função social desse tipo de texto? Informar de algum modo. Né? De algum modo ele vai te informar. E nós temos estratégias de leitura para informação. Num caso aqui, da função referencial, é o que eu quero saber. Né? O que o texto me informa. Tudo bem até aí? E aí, dentro desse texto referencial, eu tenho conteúdos, assuntos, conhecimentos, só lembrar informações. Que informações. As questões sobre texto informativo, elas são bem precisas. Elas estão lá explícito, ou seja, não é uma interpretação implícita. É só ler o texto, está lá precisamente o que se quer. Às vezes, apenas um sinônimo de uma palavra responde o que está no texto. Exatamente. E está lá no item correto, ok? Então, a precisão é essa. E mais do que isso, nós temos aí, lembrar, as habilidades 28, 29 e 30 são sobre novas tecnologias, né? O impacto que ela traz, as várias linguagens, o impacto é 28, a 29, né? As várias linguagens, e a 30 são os conhecimentos que trazem as novas linguagens tecnológicas, ok? Os textos, geralmente, são informativos, certo? Esses textos são precisos, ou seja, linguagem tecnológica são textos informativos sobre nova tecnologia e nada mais. Por isso, as respostas são bem objetivas. Outra, a linguagem da educação física, a linguagem corporal, certo? Geralmente, são textos sobre algo biológico, algo da educação física, que estão lá nas habilidades 9, 10 e 11, certo? Do Enem. E aí, o que ele quer? Que você apenas encontre a resposta precisa que está ali. Por isso, a questão do vocabulário torna-se importante neste momento. Beleza? Outro detalhe, os textos informativos podem ajudar vocês nas produções de texto. Então, busquem muitos textos informativos. Pode passar, Márcio. E aí você tem, né, só um texto aqui que retrata sobre, né, inteligência artificial revoluciona a medicina e promete diagnósticos mais precisos. Certo? Mas a gente vai passar para a questão para não perder tempo nesses textos, senão não dá tempo para a gente concluir. Né? Então, a função social do texto é o quê? Informar, não é isso? É informar porque eu busco apenas informar sobre aquela tecnologia e nada mais. Por isso que há uma questão sobre ética, porque é a questão sobre inteligência artificial, então ele vai falar lá sobre a ética, né, na medicina, por exemplo, as questões éticas e sociais. Porque, por exemplo, você passa uma redação na escola, o menino acha que ele pega lá
manda lá fazer lá no chat GPT, manda a redação feita, eu olho para ele e pergunto, você sabe onde, como falaram aí, né, Tahiti. Você acha que o Tahiti é em qual continente? Ele, é na França, professor. A Olimpíada está na França, está na Europa, então eu olho assim. Não. Você pegou só porque você acha que está lá no chat GPT, colocou lá, você acha que é tudo correto, não é isso? Né? Tahiti é na Polinésia Francesa, na Oceania, não é isso? Certo? E a galera aí vai lá achar que está sabendo tudo, porque o chat GPT fez o texto para ele, a redação para ele, e não é assim, cara, certo? Tem que ter ética. Por isso que eu digo, ó, faça. Se está errado, estamos aqui para consertar. Certo? Aí, interessantíssimo aqui nesse texto, se vocês não leram, leiam depois, que além de informar, ele tem mais duas funções, que é conscientizar e debater, tá? É um tema, né, o IA é um tema que é polêmico, todo mundo quer saber, as pessoas dizem que falam que tem lado positivo e negativo, e aí o que, é que você acha disso? Né? Então, o texto vai te dando informações, né, do que seria real, do que ele pode te dar como concreto, e a partir daí você vai ter que acumular outras informações, buscar. Resolução de problemas sociais. Lembrar, textos trazem para resolver certos problemas, como lá é um problema sobre a área da saúde, né? Como está acontecendo na inteligência artificial, né? Então tem uma camada de resolver, ou seja, eu vou resolver? Não. A questão propõe isso, ou seja, o texto propõe uma resolução. É apenas entender isso e nada mais que está lá no texto. Observem que as questões querem que vocês sejam seres informados, que vocês saibam tudo que está acontecendo na contemporaneidade. Então, a leitura é essencial, e a leitura de todos os gêneros, tá? Pode passar, Marcos. Reconhecimento da tipologia textual, texto jornalístico, não é isso? Lá na habilidade 1, que é a habilidade que cai sempre, as questões mais fáceis do Enem estão na habilidade 1, que diz que você tem que identificar diferentes linguagens. Linguagem, ou seja, os diferentes tipos textuais, né? A linguagem da narrativa, a linguagem injuntiva, né? A dissertativa, não é isso? A expositiva, ou então a argumentativa, que está lá na dissertativa, e aí por diante, ou seja, e aí você identificar os recursos de linguagens para produzir, por exemplo, uma narração, não é isso? Eu tenho lá personagens, eu tenho cenário, então ele quer que você encontre isso também, certo? E aí, então, às vezes, textos que são lá da tipologia textual, que está lá no Enem, para você identificá-los também. Beleza? Estrutura, ó, título, introdução, corpo de um texto em desenvolvimento dos fatos e conclusão. Ou seja, eu tenho uma tipologia aí de um texto de caráter informativo, não é isso? Uma linguagem própria do conhecimento jornalístico, geralmente, científico e tudo mais. Beleza? Impactos sociais da inteligência artificial, que é aí entra a habilidade 28 do Enem, certo? Ele quer que você apenas entenda, porque no texto lá ele fala sobre precisões de diagnóstico médicos. Ou seja, a inteligência artificial, sendo mais precisa, tem um impacto muito grande na sociedade, gente, certo? Porque laudos médicos podem sair mais rápidos e mais precisos. Então o impacto social é grande, beleza? Isso aí é a habilidade 28 do Enem, que lá no comando da questão usa sempre esse termo impacto, ou então o item correto, certo? Lembre-se da expressão impacto social, né, produzidos nas diferentes tecnologias de comunicação e informação, beleza? Ok. E os negativos também, né? Então eu tenho o que é positivo e o que é negativo, muitas vezes apresentado no texto. Quem já produziu redação do Enem já viu os textos, também lá eu tenho os textos que são positivos, né, o que defende a ideia proposta, o texto que não defende, né, que é negativo, sobre determinado assunto. Da mesma forma, está aqui no texto informativo. Beleza? Para frente. Vamos questões, lá. Né? Opa. Desenvolvimento da sociedade, já falei também para vocês, habilidade 30 do Enem, ou seja, produzir conhecimento, né? Produzir conhecimento, compartilhar e aplicar conhecimento, é isso que se quer que um texto sobre tecnologias fazem, divulgar e espalhar conhecimento, ou seja, habilidade 30, diz o quê? Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem, ou seja, essa tecnologia produz conhecimento, beleza? Ou você acha que uma criança de 10 anos tem menos conhecimento ou mais do que a criança de 10 anos em 1970?
Hoje, quem tem mais conhecimento? A criança de 1970 ou uma criança de hoje? Hoje, a tecnologia está aí, porque é rápido, chega, não é isso? Em 10 anos de idade, meu filho fala inglês fora de série, não é isso? A minha geração já não era assim, ok? Conhecimento. E outra tecnologia, porque o menino está lá no YouTube, ele está ouvindo inglês, ele está lá no Netflix, ele bota lá o áudio em inglês e vai lá traduzindo, é isso? Beleza? Conhecimento. E precisa também do inglês até para acessar as palavras, saber, né? Exatamente. Né? Pode Dando passar. sequência aqui, né, de educação e conscientização, não é isso? Mesma ideia que nós falando. Vamos para cá. Questões sobre linguagem informativa. Né? Essa questão é muito boa, né? Foi do Enem do ano passado também, que diz assim, texto 1, zapeei os canais. Como há dezenas de anos faço e pá, parei e nunca exibi um episódio daquela velha família do futuro, os Jetsons. Conhecem essa Ouviram família? falar já? Ouviram Os falar Jetsons? do Jackson? Já viram? Já viram, já? Muito bem. Aqueles que ficam tudo voando, né? Todo mundo, né? Bom demais, não é isso aí? Nesse episódio em particular, a Jane Jetson, esposa do George, tratava de dirigir aquele veículo voador deles. Meu queixo foi caindo à medida que as piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem foram se acumulando. Impressionante. Que futuro careta aqueles roteiristas imaginavam? Ser incapazes de projetar algo melhor, e não apenas em termos de tecnologia, robôs e carros voadores? Será que nossa máxima visão de futuro só atinge as coisas e jamais as pessoas? Como a Jane, uma mulher de 33 anos, no desenho poderia ser o que foram as minhas bisavós? O futuro, naquele desenho, se esqueceu de ser melhor nas relações entre as pessoas. Aliás, tão parecido com a vida. Fiquei de cara, como dizemos aqui, ou como dizíamos na minha adolescência, pobre adolescência, aprendendo sem querer e sem muita defesa, um futuro tão besta quanto o passado. Ok. Massa, né? Esse texto, observa a linguagem do texto. Ó, zapiei, Vou voltar aqui. zapiei, pá. Então, eu tenho linguagens da oralidade, do dia a dia, fala, da fala, no texto. Aí eu vou trazer um conhecimento do autor que ele muda de comportamento. Quando eu assistia o Jackson, eu não tinha essa visão que esse autor está mostrando aqui. Porque já era uma coisa que estava cristalizada na nossa mente. É normal aquilo ali. Normalizamos numa época, não é isso? Acontece que, o que ele está dizendo? Tudo mudou na tecnologia, mas os comportamentos sociais não mudaram. Então, no filme, era tudo futuro, mas os comportamentos eram passados. Né? Vamos para outra? Nem todo filme futurista, as relações humanas são futuristas. Isso. Olha aí. O texto 2, né? Diz assim, masculino e feminino são campos escorregadios que só se definem por oposição, sempre incompleta um do outro. São formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar onde só existe, de fato, mínima diferença. O resto é questão de estilo. Até pelo menos a segunda metade do século XIX, o divisor de águas era claro. Os homens ocupavam o espaço público. As mulheres tratavam da vida privada. Privada de quê? De visibilidade. Diria Hannah Arendt, não é isso? Arendt. De visibilidade pública. Do que as mulheres estiveram privadas até o século XX foi de presença pública, manifesta não em imagens, mas em palavras. A palavra feminina reservado ao espaço doméstico, não produzia diferença na vida social. Olha, gente, isso aqui é seríssimo, né? Nós temos um texto informativo aqui seríssimo. As mulheres começaram a sair de casa no século XX, no início do século XX, e algumas se rebelando contra o sistema. A alcova, que era a parte arquitetônica da casa, ficava lá no final, tá? Era o último compartimento da casa, porque era para a mulher não ser apresentada à sociedade, tá? Ela ficava lá porque se o marido fosse receber os amigos e não quisesse a presença da mulher, ela tinha que ficar na alcova. Então, a alcova era aquele canto bem distante. Então, a presença da mulher na sociedade veio por necessidade das guerras,
porque não tinham homens, e aí veio por necessidade, a mulher começou a ocupar espaço e mostrar que sabia fazer até melhor do que os homens em alguns momentos, tá? E aí a mulher começou a ocupar espaço no século XIX e especificamente no século XX, né? Poucos no século XIX e especificamente no século XX. Hannah Arendt é uma grande filósofa que fala sobre a colocação da mulher em sociedade. Então, é um texto que traz uma intertextualidade, traz uma fala. Essa fala serve para quê? Como recurso de autoridade. Não é qualquer coisa. Eu estou falando o que já é autenticado por uma grande pensadora. Certo? Olha para a redação aí, como é importante isso aí também. Isso. Não é isso? Certo? Já citaram alguma vez a Hannah Arendt? Já citaram uma redação sobre ela? Já viram isso nas escolas sobre ela, certo? Como pesquisa, como estudo, é muito importante porque ela é uma das grandes escritoras citadas sobre a questão da visibilidade da mulher, não é isso? E a invisibilidade. Esse Sobre questionamento é muito importante, não é isso? Anota Beleza? aí o nome dela, viu, gente? Sublinha para Olha o nomezinho dela aí, pesquise mais sobre ela, não é isso? Tem muito bom citações sobre ela em redações, porque são temas atualíssimos, beleza? E aí vamos que essa questão tem dois textos, né? Um texto que traz uma linguagem mais do cotidiano, até oralidade, um texto e o outro, que é mais objetivo, mais claro e mais que é do jornal formal. Estadão, Estado de São Paulo. E mais formal, tá? A questão diz assim: a representação da mulher, apresentada, olha o título, representação da mulher, apresentada no texto 1, que é da Jane Jackson, não é isso? Pode ser explicada no texto 2. No que diz respeito item A, a censura e forma de expressão feminina. E aí, o que vocês acham? Não, já disseram ali aqui que não. Disse não. E aqui, o que vocês acham? Não, também. A representação da mulher no texto, ela é explicada no 2 sobre a questão da censura, as formas de expressão feminina. Disseram que não, não é isso? Não. Item B, né? De respeito à ausência da figura feminina na vida pública. Lá no texto 1 não fala em mulher na vida pública, não é isso? Beleza? O 2 fala. Então o 2 fala, o 1 não fala. Então não podemos... Item C. De respeito às construções imaginárias cristalizadas na sociedade. E aí, o que vocês acham aqui? Acho que sim, esse aqui. E aqui também? O que são expressões cristalizadas? O que é o cristalizado? Olha aí. O que é o cristalizado? Nada. Podemos dizer que é algo normalizado. Normalizado, foi? Normalizado. O que mais? Perceberam aí como é que é? Fixo, pronto, fixo. Algo fixo. Algo que se estabeleceu. Estabeleceu ali socialmente. Ok? Beleza? Olha, ela quer saber as representações. O que é uma representação? Vocês sabem o que é uma representação? Uma representação social, o que é? Todas as características, tá? E todas as definições que determinam um grupo, que definem um grupo, tá? A minha representação social pode ser diferente da representação social do Márcio, ok? Mas nós estamos próximos, convivendo no mesmo tempo, no mesmo espaço, então nós vamos ter alguns elementos de representações sociais comuns, certo? Embora não seja, ele é homem, eu sou mulher, minha representação é feminina, dele é masculina, embora nós saibamos de todas as problemáticas sociais, do masculino, do feminino dentro da sociedade. Então, a representação é o que eu estou construindo. Cada um de vocês tem uma representação. Representação de pai, representação de mãe, representação de mulher. Então, a representação é o que eu construo de imagem à minha frente, de determinadas coisas, através de vários conhecimentos que eu tenho. Ok? Então, o texto quer que vocês digam qual é essa representação no texto 1, que pode ser exemplificado no texto 2. E aí, essas relações cristalizadas que é o item correto. A questão? Não é isso? Sim. Só lembrá-los que lá no texto, como é a questão de textos objetivos, informativos, está lá no texto a expressão, certo? São formações imaginárias, segunda linha, são formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar, né? Onde só existe, de fato, mínimas diferenças, beleza? Ele fala em formações imaginárias, não é isso? Beleza? Por isso que está bem explícito a resposta ao texto 1, está aqui,
trecho 2, que é o item correto do item C, não é isso? O item D diz que diz respeito às limitações inerentes às figuras femininas e masculinas, né? Não é essa questão de limitação. E o item E, no que diz respeito à dificuldade de atribuição de papéis masculinos e femininos, Também. ela não fala sobre dificuldade nenhuma de atribuição, ou seja, cada um já está no seu papel inserido em si, e está bem cristalizado, como diz a questão, beleza? Olha aí, questão respondida, não é isso? Para frente. Vamos partir para deixar as questões para vocês. Vamos falar das... O outro gênero, que a gente tem meia hora para dois gêneros, exatamente. Né? A gente tem ainda aqui. Linguagem do entretenimento, certo? Bem, E aí lembrá-los, olha só, definição, importância. A linguagem do entretenimento utiliza humor, crítica, criatividade para transmitir uma mensagem, provocar reflexão e divertir o público. É uma ferramenta poderosa para tratar de questões sociais, políticas e culturais de forma acessível e envolvente, não é isso? Tirinhas, charges, cartoons, memes e anedotas, que é chamado também de piada, ok? vamos lá, aqui para o texto, tá? Olha a tirinha. Vamos analisar essa tirinha. Nós temos 3 quadros, um mais largo que é o final, e 2 personagens, né? No quadro 1 a gente tem os 2 personagens, eu tenho balão de fala e balão de pensamento, não é isso? No balão de pensamento, o primeiro personagem pensa em comida e o de fala diz, prepare o seu estômago, né? Observem como é esse personagem, a cor dele, o rosto dele coberto com um saco, né? Um saco de pão, assim, algo nesse estilo. Aí diz, ele pensa em comida, né? Você vai ver o que mais satisfaz o brasileiro. Observe que no segundo quadro eu não tenho o personagem 2, mas eu tenho a fala do personagem 2. Enquanto isso, o personagem 1 continua pensando, né? No 3 ele não tem fala. Estão vendo? Quem tem fala é o personagem 2 lá. E ele diz, 1, 2, 3 e já. O que eles vão fazer? Qual é a alimentação? BBB, né? O Big Brother Brasil. E aí, meu povo? Como se fosse prioridade para a sociedade, não é isso? O entretenimento, né? E do outro lado, a miséria, a fome existindo, não é isso? E esse entretenimento, assim, direcionado, né? Porque a gente sabe que tem toda uma organização por trás do que a gente vê, né? Das imagens que a gente vê. E qual é a real necessidade do personagem 1? Qual é do personagem do primeiro? Fome, né? Ele está com fome, alimento. Né? A real necessidade dele é alimento, ele está com fome. Então, o 2 está burlando essa falta de alimento aí, fazendo com que o pobre pense outra coisa. E lembrar que tem uma fala aí, você vai ver. Olha a variação linguística popular, não é isso? Você vai ver, ok? Variações linguísticas caem constantemente, lembre disso, viu? É muito comum em tirinhas, muito comum em canções populares, não é isso? Texto artístico, literário, mas a gente não pode deixar de falar das variações linguísticas. O que mais está caindo é sobre o situacional, né? A variação linguística da situação. Ou seja, quando você fala de maneira, vamos lá, você vai para uma reunião na sua empresa, você é mais formal. Mas quando você se reúne com seus amigos, você se torna mais informal. Então, essa é a questão situacional, não é isso? Como também temos as regionais, né? Ou seja, cada região tem sua variação, né? Nós temos a histórica, o que você fala hoje é diferente do jovem da sua idade que falou em 1950, não é isso? Eu lembro muito bem quando eu, né, lá na década de 80, falava assim, né, 70, 80 cocotinhas, né, as moças da época. Isso não se fala hoje, isso é histórico, não é isso? Então, vai variando com o tempo, né? Beleza? E aí você vai ver muito da tua fala do dia a dia, dos cortes que você faz na própria linguagem, né? O de você para ser, né? As redundâncias que a gente como falante vai fazendo no dia a dia, no automático, e que muitas vezes torna-se norma, né? Para frente. Elementos da tirinha, nós temos aí vários elementos que circulam no cotidiano, como as imagens, e aí vem a diferença de linguagens. A tirinha é um tipo de linguagem, recursos como ambiguidade, polissemia,
figuras de linguagens que vêm também sendo traçadas, não é isso? Certo? Como a onomatopeia, o som, é muito comum isso aí. Volta lá. Olha a ambiguidade aqui, ó, gente. Na tirinha? É na tirinha. Quando ele diz assim, prepare o seu estômago. Né? Há uma ambiguidade aí. Você imaginaria outra coisa, não é isso? Porque a ao gente mesmo imagina que ele vai se alimentar. Se alimentar. E não é, né? Beleza. Pode ser um embrulho no estômago, né? Pode ser... Então, há uma ambiguidade aí, né? Beleza? Pra frente. Que satisfaz o brasileiro. O que satisfaz aí também... eu tenho várias opções, né? Pode passar. Então, isso aí é muito comum, né? Recursos de linguagem na tirinha, na charge, no cartoon, e o ponto de vista crítico também que apresenta constantemente, como temos nessa aí, não é isso? Né? Ponto de vista crítico. Para frente. Né? Novamente, ambiguidade e polissemia, não é isso? Certo? Construção do humor. O que foi que ocorreu ali? Certo? Humor, o que é humor? É o que chamamos de quebra de expectativa. Ok? Quebra de expectativa, não é a risada em si. É porque esperava-se, o cara esperava se alimentar. Então, houve uma quebra de expectativa que era o Big Brother, na verdade, não é isso? O estômago era o Big Brother, não a alimentação, beleza? Isso é a quebra de expectativa, é o que produz humor, certo? Ok? Recursos de linguagem. Para frente. Função de linguagem, tem várias, como né? Nós temos aí diversas funções, pode aparecer a fática, quando o cara diz, oi, tá ouvindo? Alô? Né? Isso é fático. Pode ser também a conativa, a apelativa, quando ele tenta persuadir você, manipular, convencer alguma coisa, não é isso? Influenciar, tudo isso é quando ele chama, conativo. Né? Veja, vamos aqui, você tem que se preparar, ele já está nessa função, né? Uhum. De chamar a atenção do outro, do interlocutor, para uma preparação, apelação. Ok? Para frente. Visão, ponto de vista crítico, não é isso? Certo? Já falamos também, está na habilidade 4 do Enem, geralmente vem no comando da questão essa ideia, ponto de vista crítico do autor, para você identificar, ok? Isso vem bem explícito, geralmente no comando da questão, ok? Qual é a crítica da tirinha que nós acabamos de ler? Qual é a crítica? Qual a crítica da tirinha? Ao programa mesmo, né? A gente Ao programa, precisa preparar exatamente. o estômago para o que vai receber lá. Então, é positivo ou é negativo? Como é que vocês percebem? Negativo? Ok. Pronto, vamos lá. Variedades linguísticas, falamos há pouco tempo, não é isso? Certo? São as diferenças de linguagem que podemos encontrar em fatores como regionais, sociais, culturais ou contextuais. Gente, nós temos vários elementos de variação linguística. A primeira coisa que eu tenho é o tipo de linguagem, tá? Que já se muda. Eu tenho a linguagem formal, eu estou falando com vocês aqui mais formalmente, mas a tirinha estava usando lá o você vai ver, né? Que é uma coisa mais informal. Dentro disso, eu tenho variantes regionais, variantes sociais. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, pega a vassoura, aí a gente ri, né? Porque a nossa expectativa é vassoura. Mas se eu disser para vocês que vocês estão rindo de ignorância de vocês acreditam? Porque o verbo barrer existiu. No passado. Quando a nossa língua era muito mais voltada para o espanhol, né? Depois do português moderno, da reformulação do português, é que as sílabas em B se transformaram, foram substituídas por V. E aí, o barrer, vassoura não existia, tá? Mas o barrer passou a ser varrer. Em consequência, as pessoas que tiveram esse contato de alguma forma com esse tipo de linguagem, a linguagem vai caminhando, vai se transformando, mas também vai passando. Então, se você for no interior, por exemplo, as pessoas ainda usam barrer. Faz muito mais sentido barrer do que varrer, porque as pessoas antigamente tinham casa de barro. Então, era espalhar o barro. Então, as variantes, elas são históricas. Aqui é uma variante histórica, que pode também ser uma variante social. E, ao mesmo tempo, por quê? Porque essa pessoa não foi à escola e ela não teve acesso a determinados conhecimentos. E aí quem conhece entra uma aqui coisa. o Patativa do Assaré? Conhecem o Patativa do Assaré? Todo mundo conhece? Muito bem. O Patativa do Assaré era um homem do sertão, que tinha um talento para produção textual, para fazer os seus repentes, os seus cordéis, para trabalhar com texto.
O Patativa do Assaré trabalhou mais com textos de níveis, de elementos de variação da comunidade dele, do grupo social dele, do sertanejo, né? Mas o Patativa do Assaré, ele leu um tratado de versificação do Olavo Bilac que eu não li, certo? E esse tratado de versificação, ele fez um poema mostrando que ele sabia fazer metrificado, que ele sabia fazer bonitinho, que ele sabia fazer na linguagem informal, tá? Então, nós estamos nessas variações complexas e temos dentro dos textos que estão no Enem e fora dele, essas variações. E é bom que a gente perceba isso, e não com preconceito, tá? Porque, por exemplo, se eu for falar de uma variação regional, as pessoas falam conforme o que elas têm de possibilidade, até geográfica, porque vocês sabem que o clima, ele muda o nosso aparelho fonador, né? O aparelho que eu tenho para falar é o mesmo que eu tenho para respirar, para comer. Então, se eu fico com a garganta inflamada, a minha voz não fica diferente. Se eu vou para o clima frio, o aparelho modifica. Então, as variações regionais também dependem do clima, também depende da geografia, depende da formação daquele povo. Então, o nordestino fala assim, o sulista fala assado, falam conforme a possibilidade que eles tiveram de história, de clima, né, localização e etc. E o Patativa dizia: setembro passou, outubro e novembro. Já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Ele nós com I, está escrito com I, né? Aí ele vai colocando tudo do jeito que o povo falava. Ou seja, ele trazia a língua do seu povo, né? Cuidado para não cairmos também naquele preconceito linguístico. É muito comum debater sobre preconceito linguístico em questões do Enem, certo? Por exemplo, preconceito social. Sabemos que pessoas com pouca escolaridade vai falar probar, vrido, e aí por diante, né? E aí a questão, a gente, não é porque sabemos, temos conhecimentos, que deveremos ser preconceituosos com quem não tem aquele conhecimento vocabular linguístico. Isso aí é questão social dela, não é isso? Então isso é muito comum, o Enem fala sobre essa questão do preconceito linguístico, dos valores sociais que são cristalizados na sociedade, né? Beleza? Vamos lá, para frente. Questões sobre entretenimento. Você tem essa ou tem outra? Só essa aqui. Ah, não. A próxima, voltei. É só a mesma, tá aqui. No ano passado caiu praticamente só essa aqui, né? Nós temos um cartoon e pede a função de linguagem. Já diz qual é a função. Lembrar. Eu tenho lá o cartoon que diz: quando tudo se confunde, qualquer mapa é mundi. Certo? Nesse cartoon, a predominância da função poética. O que é a função poética? É aquela preocupada com a estética, com a linguagem mais organizada, né? Com uma linguagem mais, vamos dizer assim, artística. O termo é esse. Vamos olhar a imagem. O que é que vocês veem? Mãos, né? Do lado e do outro. Parece o quê? Parece um mapa aberto. Como se a pessoa, um olho ali, dois, né? Três, aliás, né? Não. Dois olhos e uma boca. O nariz da pessoa misturada àquele papel ali, né? Ela é quase o papel, né? Como se fosse quase ela própria. E aí eu tenho quase um poema ali, uma ideia de poema visual. Olha, né? As orelhas ali. Quando tudo se confunde, qualquer mapa é mundi. Todos os sentidos daquela pessoa estão ali misturados naqueles papéis. Os olhos, as mãos, o ouvido, né? Tudo está misturado ali naquele papel. Então, a gente percebe que esse texto é um texto que traz um elemento poético, traz um elemento artístico, certo? Não é um texto qualquer. Eu ousaria dizer até que esse cartoon, ele é um poema visual. Poema visual. Tá? Tem até uma rima. Ó. Quando tudo se confunde, qualquer mapa é mundi. E funde e mundi, né? Tem o mesmo som ao final. Apesar de não serem as mesmas letras, o E e o I, é o mesmo som final. Né? Funde e mundi. É como se dialogasse com poemas do Paulo Leminski, poeta contemporâneo, já falecido dos anos 70, propriamente, que traz esse diálogo assim, não é isso? Né? Esse diálogo assim sobre a sonoridade, não é isso? Por isso que a função poética é esse resgate
do artístico, da sonoridade, certo? E aí ele diz, manifeste-se na, item A, ênfase dada à dificuldade de compreensão de um atlas. Ele não fala sobre falta de compreensão, eu não tenho essa ideia, ok? Articulação entre a expressão verbal e as imagens representadas, olha só, as expressões verbais confundem mundi, certo? E as imagens representadas, olha o item correto, as imagens e o diálogo verbal com as imagens ali dão um caráter artístico, certo? É uma questão que foi considerada difícil, mesmo sendo a função de linguagem, mas foi considerada difícil porque os outros itens, ele não fala de outras funções de linguagem, não fala da emotiva, nem da conativa, nem da metalinguística, nem da fática, nem da referencial, ok? E aí, o item C, singularidade da percepção da autora sobre as áreas de geografia. Não tem nada sobre geografia em si, não é isso? Item D, na construção de uma representação cartográfica diferente, também não fala sobre cartografia. E item E, na forma de organização das informações do mapa mundi, também não fala sobre informação nenhuma, certo? Que seria a função referencial no caso aí, beleza? Então, questão que seria um pouco difícil e foi considerada difícil para a época, não é isso? É porque é uma questão que trabalha a arte, né, gente? Uhum. Trabalha a tua percepção, você tem que olhar esse papel e ver nele olhos, perceber que essa imagem está querendo te dizer que tudo está misturado ali, ou seja, que você está confundido, que tudo ali está misturado, não tem uma clareza, né? E aí vai no sentido de orientação, qualquer mapa é monge. Para frente, linguagem artístico-literária, não é isso? Certo? Temos um fragmento aí do Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, de Lima Barreto, um livro do início do século XX, num período chamado de pré-modernismo, um período de transição entre a literatura do século XIX e o que estava surgindo, que era o modernismo da época. Okay? A literatura clássica, a literatura cheia de normas, a literatura com linguagem formal, com métrica na poesia, com tudo bonitinho. Chamada de acadêmica. Com grandes nomes, e vai para uma linguagem que quem fez ainda foi a elite, mas era uma linguagem que permite uma liberdade maior. Eu posso fazer um poema, tem um poema moderno que eu adoro, que é assim, amor, humor. Só isso. São duas palavras, a gente não pode dizer nem que são dois versos. Quando eu falo amor, humor, o que eu tenho nas entrelinhas? As entrelinhas ou as inferências serão feitas pelo leitor. Então, o leitor assume um papel importantíssimo. O leitor é chamado a compor o texto. E a partir do pré-modernismo, há muito essa referência do leitor ser trazido para o texto. Ele precisa, ele é parte essencial na produção de sentido, certo? Ele sempre foi, mas a partir do modernismo é dado esse valor, essa atenção ao leitor, tá? Nenhum texto se completa se não tiver vocês como leitores. Olha só o texto. Para bem compreender o motivo disso, é preciso não esquecer que o Major, depois de 30 anos de meditação patriótica, de estudos e reflexões, chegava agora ao período da frutificação. A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e o seu grande amor à pátria eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos. Ele sentia dentro de si impulso imperioso de agir, de obrar e de concretizar suas ideias. Aí, gente, Policarpo Quaresma é um personagem muito conhecido no Brasil, na área literária, né, na parte da literatura, já se tornou um personagem de filme, já tem filme da obra, né, Triste Fim de Policarpo. É uma pessoa que acredita no Brasil. Então, é um homem do início do século XX, final do século XIX, né, início da República, ele acredita no Brasil, ele acha que o Brasil vai dar certo, que o Brasil é bom, que tudo ele só vê o lado positivo. Então, ele não vê as mazelas, ele não dá atenção para os problemas sociais, porque para ele o Brasil é o máximo. Ele é o idealista. Né? Então, o que é isso? É o ufanismo que a gente chama, é aquele nacionalismo exagerado, sem crítica, sem nenhum tipo, como a gente fica quando está no período dos jogos, né?
Agora, infelizmente, é dos jogos masculinos da Copa. A gente fica o fanista. O fanista. Acho que o Né? Brasil vai ganhar todas as Mas Copas do em mundo, outro é isso? momento, nós não ficamos o fanista. Então, como é que acontece? Ele vai trazer ideias para salvar o Brasil. E ele faz projetos. Ele era um homem estudioso, né? Ele faz projetos. E os projetos dele são fadados a dar errado, porque está no Brasil, com pessoas corruptas, com tudo que ele não mostra, que ele não enxerga. O autor mostra para a gente, mas o personagem é ingênuo, o personagem não acredita, certo? E eu vou dar spoiler mesmo, ele acaba morto pela paixão dele, tá? É um texto que todo brasileiro deveria ler, porque ele traz a nossa formação a nossa constituição enquanto pessoas, de forma ética ou não, de forma positiva e negativa, para um olhar de um personagem, de um homem extremamente crítico, que foi Lima Barreto, o escritor, tá? Que não foi reconhecido em vida. Aliás, ele foi reconhecido pelo Monteiro Lobato, ironicamente, porque o Monteiro Lobato também é uma figura bem polêmica, mas já quase no final da vida dele. E por que eu estou falando isso? Mas para chamar vocês para a leitura, porque o Enem não vai pedir isso para vocês, não vai dizer quem é o Policarpo e tudo. Entretanto, se você conhece a obra com antecedência, 50% de chance de você acertar uma questão, só ligar o texto ao enunciado e aos itens, às alternativas. O Policarpo era um ingênuo também, né? Considerado ingênuo porque ele tenta colocar o Tupi-Guarani como língua oficial do Brasil. Ele é levado a deboche, certo? É o primeiro projeto dele, tá, gente? Depois, é um projeto lógico, não é? É um projeto lógico. Ele queria a língua Tupi-Guarani como língua oficial, porque o português não era nosso, o francês não era nosso. Certo. Ele queria o Tupi-Guarani, que é da terra, e ninguém aceitou. Ele foi preso como louco, né? Foi internado como louco por causa disso. E aí por diante. Depois ele foi plantar no seu sítio Sossego, né? Achando que, inspirado na carta de Pero Vaz de Caminha, que diz que nesta terra tudo que se planta dá. E aí ele fracassa novamente porque as saúvas, né? Destrói toda a plantação dele, não é isso? Né? E observem, isso aqui é uma crítica social muito grande, porque quando eu digo assim, ó, nessa terra em se plantando tudo dá, era o Pero Vaz de Caminha querendo chamar a colonização para o Brasil, né? O rei para colonizar de forma, né, rápida o Brasil antes que alguém pegasse. Então, quando ele traz essa fala é uma representação do que o português tinha das terras brasileiras de início. Essa representação é importante para identificação, para a nossa identificação enquanto brasileiros. E essa representação vai ser desconstruída na literatura brasileira no decorrer do tempo. Um dos autores que vai desconstruir essa representação é o Lima Barreto. Quando? Quando ele diz assim, e nessa terra se plantando tudo dá, o Lima Barreto também acredita nisso, porque ele não é idealista, então ele também acredita nisso. Policarpo. Só que vem, Policarpo Quaresma. Só que vem a saúva comer a plantação dele, vem a seca, que não deixa nascer o que ele plantou. E aí ele percebe que as pessoas no sertão que trabalham com isso, nos interiores, as pessoas que trabalham com a agricultura, não é só a terra. Né? E ele idolatrava o presidente da República, que era o Floriano Peixoto, tinha como ídolo o presidente Floriano Peixoto, era um ídolo para ele. Só que esse mesmo presidente vai mandá-lo matar. Preso, vai preso, depois morto. Né? Manda prender. A gente não responde a beleza? Questão. Corre. Por isso que triste fim de Policarpo Quaresma, ele vai ter um triste fim. Determinismo. Já está no título da obra. Certo? Beleza? Policarpo, vários, né? Carpo, colher, carpedin, colher vários. Sofrimento, Quaresma, relativo a sofrimento que Jesus passou. Beleza? Ele vai colher vários sofrimentos. Título. Para frente, né? Lembrá-los. A gente já falou isso. Nós temos aqui o contexto, os contextos sociais, já falamos, né? Nós temos aqui as linguagens, que né, metáforas, ironias, não é isso? Linguagem formal e informal, as diferenças sociais e culturais, tudo isso está relacionado na habilidade 16. Ou seja, a habilidade 16 fala em forma e conteúdo do texto. Aí, gente, interessante que dependendo do período eu tenho formas diferentes de escrever, tá? Mas a literatura, ela possibilita eu escrever de várias formas. Eu posso inventar palavras e colocar na literatura, né? Eu tenho uma autora de literatura infantil que ela diz borboleteando, para dizer o que a borboleta estava fazendo. São os neologismos. Tem a escrevescência, né?
que é da... Esqueci o nome dela agora. Qual é? Não lembro. Escrevescência da autora negra atual, muito boa. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo? Isso, beleza, muito bem. Quem obrigado. Foi que disse? Muito bem, obrigada, Olha aí, amor. Conceição Evaristo, temos vários Conceição Evaristo. E aí eu estou dentro desse processo aqui e eu crio, eu conduzo a linguagem. Eu uso linguagem verbal, mas eu uso a informal, eu busco uma artística, eu crio inovações, eu produzo. A linguagem literária, ela me possibilita uma ampliação, mas para eu ter essa ampliação, eu tenho que ter conhecimento. E uma coisa importantíssima que vocês viram, gente, aqui, ó, leitura de novo. Para entender um texto literário, eu tenho que ter conhecimento de outros textos, e principalmente de outros textos literários, porque a intertextualidade ou o diálogo de um texto com outro texto é constante na literatura. Então, quanto mais textos vocês conhecerem, mais vocês vão compreender um texto da atualidade, um texto do modernismo, tudo bem? Na habilidade 17, ele fala sobre valores sociais humanos, que você vai... constantemente são atualizados, ou seja, o texto lá do século XIX, lá como Obra Senhora, que fala sobre um patriarcado, não é isso? Século XIX. Chega o século XXI, escritoras como a Conceição Evaristo vai falar sobre isso ainda, não é isso? Escritores ainda atualizam, ou seja, são valores sociais, valores humanos, a empatia, você encontra isso, resiliência e outros valores que a sororidade aí por diante, não é isso? Vamos lá para uma questãozinha aqui? Vamos para um poema que tem aqui muito bom. Passa aqui. Migalhas, pode ser? O outro, vamos lá, literatura, texto, escravidão. Da Conceição Evaristo? O último, vamos lá, para frente. Gente, é o último da Conceição Evaristo, que aí deu branco, mas o meu colega me lembrou. Passa. Pronto. Da calma e do silêncio. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim vecejar o âmago das coisas. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quietar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas, há mundos submersos, que só o silêncio da poesia penetra. Conceição Evaristo, poemas de recordações e outros movimentos. A Conceição Evaristo é uma figura feminina representativa da literatura negra. Uma mulher que começou a escrever depois dos 60 anos de idade, negra e idosa, em uma sociedade como a nossa, que estruturalmente é muito preconceituosa, tá? Ainda é preconceituosa. E a Conceição Evaristo conseguiu galgar, fala-me Deus, foi isso? patamares de escrita que nem todas, está tudo bem, está todo mundo em pé, ninguém sofreu nada ali, vamos só terminar essa parte aqui. Isso é material. Ela conseguiu galgar um espaço que nem todo mundo tem. Volta lá para o texto. Observem aqui, primeiro que eu tenho uma poesia que ela não é toda arrumadinha. Se fosse um poeta parnasiano, ia escrever um soneto, ia colocar os versos tudo iguais, o número de verso na estrofe, ia contar as sílabas poéticas, certo? Por quê? Porque todo o texto ele é feito em dois pilares. O pilar do conteúdo e o pilar da forma, tá? Na modernidade, o escritor tem qualquer pilar que ele quiser, né? Do conteúdo e forma que ele quiser. Ele tem vários conteúdos que já foram tratados e eles têm vários estilos de escrita, várias formas, tá? Aqui ela opta por uma forma moderna. Uma forma de escrita moderna, ó, os textos eles não estão arrumadinhos, né? Tão contadinhos, é mais moderno. A estrutura tem partes menores, partes maiores. Geralmente, quando a estrofe é igual, ela tem os versos do mesmo tamanho, geralmente, tá?
Depois, ela traz uma coisa importante aqui. Ela traz neologismo, ela traz oralidade. Onde é que ela traz oralidade aí? Onde é que ela traz neologismo? Tem alguma palavra aí que vocês detectam? Viandante. Viandante. Vejam aí, ó. O que é um Viandante. viandante? Quem viaja, quem viaja, anda. que percorre. É a mistura de viajante com andante. Tá? Viandante. Aí tem deixe-me quedar. Quedar. Né? E aí, como se dissesse, né? Cair, quedar, queda. Como fosse uma e queda. cair. Deixe-me quedar, deixe-me cair, deixe-me ficar aqui. Deixe-me quieta. Neologismo. E o legal é que a gente, ó, quedar com quietar. Né? Bem ali, próximo, a gente pode pensar até confundir ali na leitura na hora. Aí tem uma linguagem nova. O que ela está falando? Qual é o conteúdo? A metalinguagem, o metapoema. O que é o metapoema? É o poema que fala sobre o próprio poema, tá? Sobre a construção poética, né, no caso. Ela está falando aqui da construção poética dela. Ela quer mastigar a palavra. O que é mastigar a palavra? É sentir. Ela vai sentir a pele, o osso. Não tem palavras que a gente sente assim no âmago, que a gente sofre. Tem palavras que a gente sente e fica feliz, né? Vai para alguém que numa religião você sente as palavras do padre, de um pastor, você sente no seu coração. Então ela quer sentir, ela quer mastigar, ela quer pegar aquelas palavras para ela. E ela não quer pressa para isso. Ela quer caminhar, ela quer desacelerar. Calma. Porque ela tem o tempo dela, o tempo de escrita dela, como todos nós temos o nosso tempo, ela tem o tempo dela. E só com esse tempo calmo, com essa parada, que ela consegue penetrar no silêncio da poesia. Perdão, gente, passei. Para frente. Me empolguei. Que é poesia, eu me empolguei. Vamos lá. Eu leio, você responde. Não, pode ir. Na reflexão sobre motivos e soluções do trabalho com a palavra, o eu lírico defende que a poesia reflete as limitações inerentes à sua própria matéria. Então, ele está dizendo que o eu lírico defende que a poesia reflete as limitações inerentes à sua matéria. Está falando da poesia em si? Não, do ato. Né? É um produto relacionado ao sentimento de angústia? Não. Exige um engajamento social para sua plena realização? Também não. Requer um tempo próprio de amadurecimento e plenitude? Correto, é exatamente o que ela falou, que eu estava dizendo para vocês. Aquele tempo do eu lírico, né? Uhum. O eu lírico é a voz que fala no poema, gente. Os grandes poetas diziam que antes escreviam, guardavam na gaveta, dias depois pegavam de novo para reescrever, ou seja, amadurecer a sua literatura, a sua poesia, não é isso? Certo? E é assim com todo mundo, tá, gente? Se vocês quiserem guardar um texto para reescrever, quando vocês forem escrever, vocês percebem que muda muita coisa. Quem já fez isso a redação sabe, fazem isso, a redação também. Quem já fez isso sabe, e quem não fez, faça, que é assim. Temos tempo ainda? Acabou? 5 minutos? Tá acabando, vamos é isso? Certo? O que eles acharam? Beleza? Né? Gente. Foi tranquilo para vocês? Foi? Deu para entender todo o processo direitinho? Espero que tenhamos ajudado vocês Gostaram nesse momento. Aqui do empenho da dupla? Uhum. Só lembrar de uma coisa, certo? Hoje é aniversário dela. Estamos aqui, certo? Vamos cantar um parabéns para ela. No meu aniversário, viu?